Meu nome é Ana Clara Costa, tenho 22 anos. Meu nome é Viviane. Meu nome é Safira Moreira dos Santos. Eu sou a Viviane Laprovita. Meu nome é Natália Lessa. Eu, na verdade, sou formada em jornalismo. Meu nome é Fran Campos, eu sou artista plástica e sou moradora da favela de Manguinhos. Eu trabalho como educadora e estudo cinema. Meu nome é Laísa Mello. Meu nome é Monique Nix. Tenho 26 anos, sou da Baixada Fluminense, de São João de Meriti. Eu sou poeta, escritora, ensaísta, artista, produtora cultural e cineasta, formada pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Sou de uma comunidade chamada Vila Caxias, numa cidade pequenininha em Minas, que é bem na fronteira, chamada Além Paraíba. E vim de um lugar que a gente não sabia que podia fazer cinema, né? Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio. Depois que eu entrei aqui para a Darcy, que eu comecei assim, de fato a produzir os curtas. Antes eu estava fazendo mais umas experiências e tal, mas depois que eu vim para cá, eu fiz participei de 5 curtas. Eu tinha alguma experiência como câmera antes, que eu era fotógrafa, sou ainda, de casamentos, mas nada voltado para o cinema de fato. Eu já conhecia a escola, assim, sempre tive vontade de estudar aqui. Eu vim para o Rio tem 3 anos, morava em Salvador. E aí, quando eu vim para o Rio, eu comecei a estudar artes visuais no Parque Lage. E aí, nesses cursos do Parque Lage, algumas pessoas falaram da Darcy Ribeiro. Me formei lá com o meu TCC, fiz um documentário sobre as mulheres no cinema, eu quis também pesquisar sobre isso e isso me motivou a chegar na Darcy Ribeiro. Eu tive essa vontade porque eu senti forças, né? A faculdade me deu forças, me possibilitou de falar sobre esse assunto e eu conversando com essas mulheres, eu me tornei mais forte e falei, não, eu também posso estar nesse lugar. Eu participei de um curso de formação em audiovisual que estava sendo dado por 2 estudantes aqui da Darcy Ribeiro. Embora eu tivesse muito seduzida pela possibilidade de comunicação que continha nessa maneira de se comunicar e contar a história do lugar que eu estava vivendo, eu não tinha a possibilidade de permanecer nesse diálogo numa realidade em que envolve o rompimento com processos de violência diária. Eu tenho que devolver o que me deram, o que a galera não vai ver lá tão cedo, né? Que é muito difícil você ter esse tipo de investimento em cultura na Baixada. Você tem umas coisinhas aqui, outra ali, mas cinema mesmo, eu, por exemplo, que sempre fui interessada, nunca vi rolar nada lá. Eu já estou escrevendo meu próximo curta, quer dizer, eu já concluí, vou tentar colocar em editais, chamado Roleta Russa. Já estou pensando em Roleta Russa 2 também, que é muita história para contar nessa vida. E aí a gente vai em busca dos financiamentos, né, porque ninguém vive de graça. Criei uma empresa com amigos, chamada Rolo de Filme, que se propõe a ser uma aceleradora audiovisual para profissionais de periferia, jovens de periferia, que não têm condições financeiras para bancar os seus equipamentos e também não conseguem se inserir no mercado de trabalho pela falta de rede, de formalização. Eu realizei um curta como projeto final, né? Eu tive uma aula de documentário com a professora Carmen Luz, maravilhosa, e ela me impulsionou, tipo, uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Eu sempre tinha vontade de fazer cinema, mas nunca tinha pensado em fazer documentário. Eu acabei fazendo um documentário Travessia, que foi selecionado para o Cachoeira Doc. Cara, quem vem de comunidade tem essa parada de, tipo, não, se eu tô vencendo, se eu tô avançando, eu preciso trazer mais gente comigo, tá ligado? Tipo, eu tenho que multiplicar aquilo que eu acabei de aprender. E aí esse projeto chamado Fumacê Movie foi um projeto que eu realizei com a Rebeca, com uma amiga minha, que ela não é do cinema, ela é uma produtora cultural, mas ela super comprou a ideia. A gente realizou no Fumacê, que é a favela vizinha do Batã. Eu falei, pô, já passei pelo Batã, agora tem que ir lá fazer negócio no Fumacê. Que elas são as comunidades que eu mais sou apegada, que eu mais conheço galera, que eu mais dou rolê e que mais parece com o lugar que eu vim. Equipe de mulher geralmente evita porque pode ter desentendimento, as mulheres são muito sensíveis, mas a sensibilidade é muito positiva assim, para o cinema, entendeu? Se você não for sensível, você perde muitos detalhes importantes. Quando eu cheguei aqui, foi incrível a forma como eles me acolheram, a forma como eu vi outras mulheres aqui incríveis querendo romper com essa barreira e eu ter tido meu projeto aprovado para ser realizado, eu como meu primeiro projeto de ficção, que é realmente o que eu sonhava era fazer ficção. Então isso assim, foi um momento mágico para mim, senti que eu consegui criar uma equipe, que a equipe abraçou isso, tendo uma diretora mulher. Fui num evento da Ancine, né, que foram mulheres no audiovisual.
E aí teve uns dados, né, que eles exibiram lá, falando da quantidade de mulheres, em especial mulheres negras também, né? Tinha esse recorte é uma pesquisa que eles fazem com recorte de gênero e raça. E aí colocando esses dados de mulheres negras no cinema, né? E aí era 0%, né? De roteirista, diretoras negras. Então, tipo, é difícil, né? A gente descobriu como a relação da mulher, ela estava escondida, ela estava distorcida dentro da história do cinema. Muito porque ela, na maior parte dos tempos, é narrada por uma outra figura, que muito mais do que construir uma narrativa verdadeira para a gente, nos mantém num lugar estereotipado. Todos os filmes que eu faço, todos os meus projetos de arte, eles falam sobre a questão da mulher e a questão do negro. Como a gente está ocupando esses espaços enquanto protagonistas, literalmente, não só na frente das telas, mas por trás das telas, né? Quando eu decidi fazer jornalismo, ninguém falava sobre esse assunto. Não existia o debate da mulher no audiovisual, não existia, ninguém falava sobre isso. Eu não tinha como ter forças, como ter base, eu não tinha embasamento nenhum, simplesmente não era um lugar para eu estar. Acho que o teatro talvez me levou um pouco para esse lado da imagem sem querer, porque eu comecei a assistir muito filme por essa questão de atuação, ver como a galera atuava nos filmes. E aí fiquei cinéfila, assim, já adolescente, assim, 15 anos, já, caraca, cinéfila, via filme pra caramba. E aí pensava, pô, eu quero estudar isso. Na época eu queria muito transformar meus poemas em produtos audiovisuais, mas no fim eu acabei me identificando como uma roteirista de ficção, né? Os poemas ainda existem, mas acabei não produzindo eles. Aí eu amei, porque eu na verdade, achei roteiro muito mais fácil do que escrever poesia. Todo o conhecimento que eu tinha, ok, mas como é que eu vou passar isso para os outros? Como é que eu vou mediar isso com outras pessoas, com jovens, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a pesquisar metodologia de educação. E daí foi saindo, fui montando as oficinas e, pô, o projeto foi muito maneiro. As oficinas, elas tinham umas provocações em que a gente tinha um espaço lá no Fumacê que a gente conseguiu e ao mesmo tempo tinha gente filmando, tipo, a provocação aqui, bora pegar a câmera e vamos lá. Uma das coisas legais do projeto foi ter ganhado dinheiro para comprar equipamento. Isso era muito importante. E a galera podia operar o equipamento, tipo, era na mão dos jovens e é isso. A maioria dos processos seletivos que eu fiz, além de ter esse probleminha de gênero, também tem um outro preconceito de você ser mãe. Porque assim, você é mãe, você não vai ter tempo, se acontecer alguma coisa você vai sair e vai mesmo, sabe? As pessoas têm que entender isso, que assim, trabalho é prioridade? Mas não tá na frente do meu filho. Quase que você é invisível o tempo todo. Eu lembro que uma amiga minha, nesse seminário, ela abriu uma fala perguntando se as pessoas estavam vendo ela, né? A Renata Martins, que tem o projeto Imponderadas, que ela é negra, e ela abriu perguntando se as pessoas estavam enxergando ela ali, porque tinha sido exibido o vídeo da Ancine e não tinha nenhuma pessoa negra assim no vídeo, né? A Darcy Ribeiro é feita por muitas mãos femininas que estão não só no comando, mas estão organizando, né, essa estrutura daqui da escola. Ter entrado aqui na Darcy como aluna bolsista do curso avançado de realização audiovisual só foi possível porque mulheres estavam no comando. Então a gente ainda é vista como algo a se admirar, algo de vitrine, algo que é isso, que é beleza. Então também, além de romper uma barreira de conhecimento, de ser inteligente, de querer isso, querer aquilo, eu ainda tenho que quebrar a barreira, né, de achar que eu sou algo para ser exposta ou que eu sirvo mais para isso. Eu quero estar ali num cargo técnico que é difícil para as pessoas entenderem. Desde que o cinema passou a fazer parte da minha vida, eu tenho podido estar em espaços que estão promovendo e estão pensando o cinema de uma maneira colaborativa. Embora, ainda assim, um cinema de resistência, um cinema já pensando numa realidade para além dessa burguesa que nos falam todas as horas, é um espaço mantido pela masculinidade. E poder construir uma relação que seja, no mínimo, mas do mínimo igualitária para a gente é muito difícil, porque sempre se espera o cara do som, o câmera. Eu entendia o machismo, eu sentia, mas eu acho que depois de conhecer essas mulheres na Darcy e de ter a vivência da Darcy e de fora da Darcy também conseguir trabalhos no cinema e com outro olhar, assim, eu tive professoras maravilhosas na Darcy, Carmen Luz, incrível, uma mulher assim, que aquela mulher é uma rocha. A Carmen Luz, ela tem uma história
tríplica, porque é ser mulher e ser mulher negra no cinema. E eu entendi o que era ser mulher e ser mulher da Baixada Fluminense também no cinema. Participar da Darcy gerou, né, o curta chamado Cassandra, que eu escrevi e dirigi como trabalho de conclusão de curso. E foi um processo muito maravilhoso, porque foram muitas experiências que eu ainda não tinha passado. E ali eu ganhei várias habilidades, principalmente, né, no processo. Eu de fato eu aprendi a escrever roteiro mesmo, coisa que eu não sabia quando eu entrei no Darcy. Cara, eu tinha medo das coisas que eu escutava. Tinha muito medo das coisas que eu escutava, porque sempre eu já tinha lido algumas matérias sobre diretores de fotografia que, enfim, sofriam uma certa exclusão da história da fotografia, principalmente no mercado brasileiro. E eu comecei a pesquisar e eu via, tipo, sites falando os 20 maiores fotógrafos do Brasil, e não tinha nenhuma mulher. Até que as mulheres começaram a se mobilizar e fazer os posts delas mesmas, e elas se fazerem um inventário delas mesmas, né? Começarem a se mobilizar e a se conhecer e criarem movimentos. A gente percebe isso na própria estrutura historicamente do cinema, né? As mulheres sempre estavam como atrizes, na frente das telas, nunca estavam como roteiristas, como diretoras, pouquíssimas delas conseguiam. Então, eu acho que assim, se hoje a gente vive esse contexto, não só no Brasil, mas no mundo, de mulheres cada vez mais ocupando esses espaços de criação, né? Isso não só potencializa, mas facilita muito para que a gente também esteja contando os nossos pontos de vista das histórias, né? E é muita vivência, né? E isso eu tenho bastante, eu vivo bastante, então eu tenho muita história para contar. Mas sempre com foco, né, de cunho social, que é uma vibe que me pertence, que faz parte de mim, que é como eu penso, eu não consigo não pensar de forma crítica, 24 horas de pensamento crítico, e eu tenho uma escrita muito politizada também, que é muito genuína também. Meus poemas são políticos. E mais do que falar, eu acho que quando a gente faz, a gente dá uma resposta assim muito maior do que só ficar debatendo assim, com as pessoas. Enfim, o cara que era fotógrafo, ele completamente me ignorou, criou minha presença. Eu cheguei a propor alguma coisa, mas ele nem se deu trabalho de virar para trás e ouvir o que eu tinha para dizer. Mas aí, logo em seguida, chegou um garoto. E aí o rapaz, mais rapidamente, vou te emprestar uma lente aqui. E começou a trocar ideia com o moleque, mostrar a lente, mostrar não sei o que e tudo mais. E, tipo, ele sabia que eu era iniciante também, sabia que eu estava começando. E ele não se deu trabalho nem de, direcionar a palavra a mim. Foi aí que eu vi, cara, tá bem na cara, né, que acho que eu sou mulher. A primeira chance sempre é a do homem. Se um homem tem uma câmera, eu estou fazendo curso de operador de câmera, se por acaso um amigo meu também tá e a gente trabalha na mesma produtora, eles pegam o homem. Então é difícil, né, estar inserida nesse mercado. Primeiro porque é difícil você se profissionalizar. Porque tudo que envolve audiovisual envolve altos recursos, né? Mas assim, o que eu penso também sobre essa coisa do mercado, o que eu tenho feito é tentar criar núcleos, né, de pessoas negras e criar nossos projetos, assim. Mais do que me inserir numa equipe de pessoas brancas, né, que é o que eu vou encontrar no mercado, pessoas majoritariamente brancas, eu tenho tentado criar essas equipes de pessoas negras e a dificuldade aí, então, é financiar os projetos, né? Sempre tinha uns sets que eu ia e os caras falavam, beleza, você sabe muito de cinema, você é incrível em história do cinema, movimentos e tal, bababá, direção, você sabe, mas você não sabe mexer numa câmera, você não sabe captar um áudio, você não... Então, é o que os caras pensam sobre você, que por você ser mulher, você não vai ter nenhum interesse ou nenhuma noção daquilo. Eles não te colocam muito nessas funções técnicas, sabe? Eles vão sempre te chamar para ser produtora, entendeu? Às vezes até direção de elenco e tal, esse tipo de coisa. Produtora, então, produção é certo. Que eles querem mulher porque acham que a gente é mais organizada e tal, blá, 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 aquelas coisas. A gente, né, e quando eu falo que tem mulheres atrás dessa câmera operando esse equipamento masculinizado dentro dessa história, é porque pessoas como a Irene e Ziza, que dentro dessa escola possibilitaram essa construção, assim, porque você acredita que a câmera não é para você, que montar não é para você. Porque são homens que fazem. Eu poder ser uma mulher que edito, sabe, editora, diretora, fotógrafa, isso é muito potente, é um poder muito grande dentro da sociedade. Então, realmente eu acho que essa estrutura da sociedade está assim porque assusta, né? Pela sociedade ser machista, assusta ter
ter essa igualdade maior, né? Hoje em dia, o tamanho que chegou esse debate, a dimensão que chegou é absurda. O jeito como as mulheres já se olham. Eu agora comecei um curso de operador de câmera e tem 5 mulheres na turma. São 15 pessoas, tem 5 mulheres e a gente já chegou se olhando. E vamos fazer, vamos acontecer. E a garra que a gente tá, entendeu? Então acho que é um momento muito vivo disso. Eu acho que já tá tendo essa consciência de que a mulher também vai entrar nesse meio e não há ninguém que vá parar ela. Eu acho que é isso, assim, embora não exista um espaço pra gente, a gente vai construir ele, querendo ou não. Também tá rolando uma resistência, você vê até que, eu acho que tem um coletivo recente de diretoras de fotografia, então são mulheres que conhecem técnica pra caramba e que estão aí afirmando que existem e que, pô, vamos chamar as mulheres pra trabalhar. Eu já saí daqui com um curta, né, escrito e dirigido por mim, com uma ótima equipe, super qualidade. É importante a gente ver filme de mulher. E não é filme de mulher forte, filme de mulher isso, filme de mulher. E não porque mulher tem um olhar feminino, ou que não sei o que. Não, que, cara, a gente precisa dessa pluralidade, sabe? A gente é uma experiência de ser humano distinta da experiência de homem. Ver mais filme de mulher, bora também se essas mulheres vão realizar, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse cenário de percepções que é o mundo inteiro. Porque, cara, existe zilhões de percepções aí que a gente tá chegando junto também quer fazer a nossa. Assim, desde pequena que eu adoro cinema, adoro produções, eu sempre fiquei encantada por câmera. Quando eu aprendi a mexer em câmera, tipo assim, pra mim foi realmente a realização de um sonho, assim. Eu quero continuar nisso, quero vencer todos esses desafios, sabe? E nem que seja se eu vou continuar ou se eu não vá, sabe? Eu tô aprendendo muito. E ser selecionada pelo Cachoeira Doc também foi um impulso, sabe? De tipo assim, vamos continuar, sabe? Existe potencial criativo. E eu acho que é isso, tocar o barco e continuar produzindo. E é isso. Só o que a gente quer adquirir nesse momento é o nosso espaço, o nosso reconhecimento de que a gente também é ser humano como qualquer outro e a gente é capaz de operar uma câmera, de estar num set, de dirigir, de fazer qualquer coisa que a gente queira. A gente só quer isso, né? É algo parece muito pouco, né? E o quanto a gente tem que lutar para isso. Me tornar cineasta abriu um novo leque de opção dentro da arte, porque eu sou artista, ponto. E a artista precisa estar se reciclando o tempo todo, precisa estar sempre trazendo novidades. Da realidade que eu venho, as imagens que são construídas pela minha história, elas são contidas por um processo racista de apagamento, assim. Ora misógino, ora machista, mas sempre muito racista. Pensando isso, toda e qualquer possibilidade de produção que eu vá fazer vai falar disso. E ela pode não ter a circulação que um filme de uma história de classe média possa ter, ela pode não ter o dinheiro que um filme burguês possa alcançar, mas ela tem a possibilidade de existir. E aí eu falando de cinema, o cara, você gosta de cinema? Eu falei, gosto. Ele falou assim, e o que as mulheres sabem sobre cinema? E aí aquela frase ficou na minha cabeça, eu falei, o que as mulheres sabem sobre o cinema, meu amor? Eu vou te sentar aqui, vou sentar, quase que eu falei, vou te sentar na porrada, mas não. Vou sentar aqui e vou te contar o que as mulheres sabem sobre cinema, o que eu sei sobre cinema, que pelo visto, depois de umas horas, umas biritas a mais, eu sabia muito mais do que ele, né? Mas tudo bem. A gente está se incentivando. Eu vejo que antigamente, quando eu comecei a estudar fotografia e tal, poucas referências femininas eu tinha e cada vez mais eu estou tendo mais referências femininas nisso. E além disso, eu percebo que para alguns amigos meus, amigas minhas que estão estudando audiovisual começando agora, eu também sou uma referência por estar ocupando esse espaço e estar me empoderando desse conhecimento todo. Então, acho que é muito importante, que a gente é um espelho, né? A gente faz aqui, mas reflete lá e isso vai refletindo não só para nosso círculo social, mas para o nosso território. E aí, quando você pensa que, essa galera vem da Baixada, vem da periferia, olha a importância disso, né? E a gente tem que entender que apesar de tudo que a gente sofre, assim, em set, na sociedade e tudo mais, e a gente se acha meio, eu tô sendo mimimi, eu tô reclamando muito, tô sendo muito sofrida. Não, a gente tem que entender que o que a gente passa, o que a gente vive, as nossas histórias, elas valem a pena ser contadas. As histórias dos nossos também, porque a gente não tá sozinha nessa. A gente passou a entender essa relação com o cinema numa possibilidade de ajuntamento.
Mas esse ajuntamento, ele não é qualquer um e ele não vai mais ser um ajuntamento masculinizado, assim, porque a nossa presença, ela vai ser cada vez mais constante dentro dessas histórias. Você que é mulher e está estudando audiovisual, está começando, está entrando nesse universo, se junte com outras mulheres, porque você pode trocar e se fortalecer com outras mulheres e juntas somos mais fortes, literalmente. Quando mulher se une, meu amor, é outra história. Então é isso, né? Respeita, tio, as mina tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Respeita, tio, as mina tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Quem quer me cortar, quer me ver cortar? Eu autorizo o meu uso da minha imagem e do meu áudio para esse institucional da Darcy Ribeiro. Obrigada. Chega a multiplicar, quem não cola divide.